capítulo 11, Evangelho de João. Esse texto narra o milagre, o fato, não tem como achar palavras para descrever, que foi a ressurreição de um homem que ele veio à morte. Mas não foi uma ressurreição qualquer, não foi uma ressurreição na capela funerária, não foi uma ressurreição como foi a ressurreição do filho da viúva de Naim. Não. Essa foi a mais estupenda ressurreição. E esse fato, ele provocou eu diria que uma revolução no tempo de Jesus e continua até hoje. E eu quero, nesse texto, começar lendo aqui os primeiros versículos e depois vamos saltar para um versículo onde vamos caminhar. O texto começa dizendo assim: um homem chamado Lázaro, um homem chamado Lázaro, estava doente. Um homem que foi acometido por uma enfermidade. Aí João vai colocar esse homem no tempo, no espaço, com todas as referências. Ele era de Betânia. Betânia é o ponto geográfico. Ele era da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João vai trazer a árvore familiar desse homem. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Abrindo um parênteses, sempre tem no meio dos crentes aquele irmãozinho sem noção. Que coisa incrível, né? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia.
Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, vem ver. Diga assim: Senhor, fala comigo. Traz libertação e traz vida, ressurreição em minha vida, em minha casa, em minha família, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu lugar. Eu quero nesta noite, com esse texto que é muito conhecido de todos nós, eu quero nesta noite, com muito temor e tremor, pensar em um versículo aqui. Uma palavra, uma colocação que foi feita dentro desse texto. Capítulo 11, versículo de número 34. A pergunta de Jesus para Marta e Maria e para uma massa de amigos, familiares que estão ali diante de Jesus. Lázaro não está mais. Lázaro doente, a enfermidade agravou e ele veio ao óbito. O Senhor faz uma pergunta. Ele é Deus. Já está mais do que provado que antes dele chegar ali, ele já tem o domínio de tudo que aconteceu. Ele já disse, ou já dissera que aquela enfermidade não é para a morte. Aquilo era para a glória de Deus, para glorificar o Senhor. Depois ele disse que Lázaro morreu, e ele sabe, mas ele está dizendo: eu vou para trazê-lo de volta. Então essa pergunta, onde vocês o puseram? Essa pergunta, ela é uma pergunta que tem um aspecto muito retórico, porque ele é Deus, ele tem o poder de todas as coisas, e ele sabe de tudo, ele sabe os detalhes de todas as coisas. Mas ele faz a pergunta porque ele quer daqueles que ali estão uma resposta. E não apenas uma resposta, ele quer daqueles que ali estão uma resposta diretiva. Ele quer que eles respondam: olha, venha cá, Jesus, nós vamos te mostrar aonde nós o colocamos. O interessante é que o diálogo para essa colocação aqui é um diálogo com uma pessoa chamada Maria. Se a gente voltar aos versículos anteriores, ele começa conversando com Marta. Maria ficou em casa. E Marta vai dizer: olha, minha irmã, ele está te chamando. E ela vai até ele.
E quando ela chega até ele, ela se prostra, ela adora, ela se lança aos pés, e ela fala a mesma coisa que a sua irmã havia falado: se tu tivesse aqui, ou seja, tu não estava aqui, se tu tivesse, ele não teria morrido. Veja que ele está falando com ela. 33, esse detalhe. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, ele se agitou no espírito. Ele vê que Maria está chorando, aquela turma grande também está chorando, ele se comove no espírito. Versículo 34, e perguntou. A quem ele pergunta? Onde, Maria, onde você colocou o teu irmão? Marta, onde você colocou? Ou, ela podia perguntar às duas: onde vocês, Marta e Maria, colocaram? Mas o texto não diz que elas responderam. O texto diz que eles responderam. Onde vocês? Então Jesus não pergunta apenas para Maria. A pergunta dele é uma pergunta completa. Onde vocês o colocaram? Onde? Ele pergunta para as irmãs e pergunta para todo mundo que está ali: onde vocês o colocaram? E todo mundo responde: eles, todos. Marta, Maria e aquela multidão que está ali. Todo mundo responde: olha, vem e vê. Vem e vê. Por que Jesus chorou nessa cena? O que tocou tanto a ele? Olhando esse texto, e pela primeira vez na vida, esse texto me chamou a atenção nesta colocação: onde vocês colocaram? Aquele que era importante para vocês, aquele que era o chamego de vocês, a razão da alegria de vocês, onde vocês colocaram? Em que lugar? Aonde? Esse texto tem verdades fortíssimas. A primeira verdade, ela pula no texto. A primeira verdade diz: Jesus está obrigando que a gente diga que nós, nessa vida, nós construímos coisas, fabricamos coisas ou criamos coisas, onde nós escondemos, guardamos coisas que nós perdemos, que adoeceram, que se agravaram e que foi piorando e que nos doeram muito. Então nós criamos lugares onde nós, guardamos, colocamos lá, porque para nós aquilo morreu, mas aquilo era muito caro para nós, então nós guardamos em lugares. Onde vocês colocaram? O primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 2. Coloca na tela versículos 7 e 8. Então, o Senhor Deus formou o homem, aquele que estava doente, o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Grifa essa expressão. E pôs nele o homem
que havia formado. O plano original, quando Deus fez o homem, Deus primeiro fez um jardim. Antes de Deus fazer o homem, Deus primeiro desenhou um jardim, um bioma perfeito, um paraíso perfeito. Aí depois Deus fez o homem e Deus pôs o homem no jardim. O pecado entrou, a desgraça chegou, a queda veio. Aí o homem agora, quando perde valores que não têm preço, valores que nos fazem chorar e dói muito, o homem arranja lugar diferente para colocar. Nesta noite, Deus, de maneira muito clara, trouxe ao meu coração essa palavra. Deus está perguntando hoje, onde colocamos as coisas que morreram para nós? Pensando nessa palavra, veio ao coração uma imagem. Coloca na tela, por gentileza. Um armário antigo, com dezenas de gavetinhas. Nós temos tocado a nossa vida, abrindo essas gavetas e guardando coisas que morreram. Amizades, sonhos, projetos. E o estranho, o paradoxo desse negócio é que esse armário ele cresce e vai crescendo. Esse armário cresce e parece que a gente está crescendo ele cada vez mais. Cada uma dessas gavetas tem coisas que morreram e nos doeu muito, e a gente pegou aquilo e abriu uma gaveta, botou lá dentro, passou a chave e jogamos até a chave fora. João 11 está na Bíblia. E foi por isso que ele demorou 4 dias. Porque ele veio não apenas para trazer a ressurreição. Porque antes da ressurreição, ele traz uma consciência com uma pergunta: onde você colocou? Nós colocamos e o tempo passa e a gente até esquece onde colocou. É como se fosse parte da nossa vida que a gente vai cortando. Onde foi que você colocou aquela alegria que você apresentava? Onde foi? Doenças de relacionamento, de agressões e de tantas coisas mais. Me perdoe, mas alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, como eu sou muito interativo, eu perguntei a uma pessoa aqui dessa igreja: você, qual o teu estado civil? Casada, solteira, viúva, namora? Ela, não tenho ninguém. Eu falei: mas você é tão bonita, você não namora? E ela, de bate-pronto, me respondeu: todo homem é safado. Como é que é? O que você falou? Todo homem é safado. Eu ia pregar, não tinha tempo, falei assim: me dá teu telefone. Quero falar contigo essa semana. Pode ser amanhã, vou te atender amanhã. Trabalho. Eu quero falar contigo. Peguei no pé dela. E naquela semana sentamos para conversar.
E ela disse, primeiro eu não queria falar nada, mas com a graça de Deus, ela foi se abrindo. Ela foi abusada pelo tio, pelo padrasto e por mais alguns familiares. E porque ela foi abusada pelo padrasto, e a mãe tinha uma certa consciência que o padrasto também abusava dela. O tio. Ela matou dentro dela o homem como uma pessoa normal. Por isso ela disse, todo homem é safado. Porque a imagem que ela tinha era a imagem abjeta da desgraça. Jesus sabe de tudo. Ele sabe que Lázaro está doente e ele, de forma proposital, ele não vai. Ele deixa passar. E quando ele chega, aparentemente chegou tarde. Porque quando ele chega, aquele amigo já está morto e sepultado há 4 dias. 4 dias. Ele está fora de cena. 4 dias, ele já não existe mais. Ele está num buraco e tem uma pedra grande sobre ele. Ele está na sepultura. Tem 4 dias. E quando o Senhor chega, ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele pergunta, onde vocês o colocaram? Onde? Porque ele quer deles que eles digam, Senhor, vem aqui, que nós vamos mostrar onde é essa caixinha que nós colocamos. A nossa vida, Jesus falou, no mundo tereis aflições, a nossa vida é um grande arquivo de caixinhas. A gente vai tendo baques e vai tomando decisões e colocando nas caixinhas. Desde a vontade de estudar, de qualquer coisa que tu queira pensar. A gente vai dizer, não, isso morreu para mim, isso está morto. Isso está morto para mim. E a gente vai botando ali. E vai morrendo todos os sentimentos. Desde uma maternidade, paternidade, de um casamento, tudo a gente vai botando em caixinhas, em buraquinhos, e vai botando algumas pedras em cima, para não mais nem querer pensar naquilo. Jesus, quando criou o homem, Jesus em Deus, ele não botou num buraco, numa cova. Ele não botou numa pedra, uma pedra em cima. Ele primeiro fez um jardim. Fico pensando se a possibilidade, um devaneio dos anjos, arcanjos, querubins, olhando para a Trindade, dizer assim, Trindade, o que está fazendo, Trindade? Que lugar esplendoroso é esse? Que lugar lindo é esse? Rios, flores, árvores, peixes, o que é isso? Ele diz, isso aqui é o berço que eu estou criando para colocar o homem. Eu vou colocar o homem aqui. No Éden não havia espinhadeiro. No Éden não havia pântano. No Éden não havia areia movediça. No Éden não havia espinheiros, árvores perigosas. Não. Naqueles rios não tinham peixes predadores, carnívoros. Não. Hoje a gente estuda de plantas carnívoras. Que coisa maluca é essa? No Éden não tinha isso. O Éden era perfeito. E foi nesse lugar perfeito que Deus pegou o homem e o colocou ali. E sabe qual foi a primeira palavra que o homem teve quando ele abriu os olhos no Éden? Ele não está na Bíblia, mas eu acho que foi assim, uau!
Uau! Uau! Uau! Uau! Que coisa linda é essa? Uau! Que coisa linda é essa? Sábado eu fui a Petrópolis. Caramba, você chega ali em Petrópolis, passa pelo portal, e à tua esquerda tu vê, ou até o Quitandinha, em um lago, não tem como você dizer assim, uau, uau, mas que lugar bonito é esse, uau, sem contar subindo a Serra de Petrópolis, meu Deus, que lugar é esse? E você olha o Rio de Janeiro naquela extensão que a vista alcança, uau, que lugar é esse? Foi assim que Deus fez. Quando Deus pergunta, onde vocês o colocaram? Ele está dizendo nas entrelinhas. Esse não era o plano original. E a gente passa a nossa vida com armários que vão crescendo. Com armários que vão crescendo e a gente não fala, a gente não confessa isso. A gente não diz. Mas vai criando mais gavetas. Mais gavetas, mais gavetas, mais gavetas. Mais gavetas e tente pensar a mulher samaritana. Um monte de relacionamento. Ela está agora no sexto, que também não é dela. Meu Deus, cada relacionamento anterior foi uma gaveta. Uma gaveta. Coisas que aconteceram. Desrespeito, agressões, feridas. E a gente vai. Ou aquela pessoa que talvez diga, mas sou eu. Queria fazer isso, mas não consegui. Aí comecei isso, mas não gostei. Aí comecei isso, também não gostei. Já está na quinta gaveta, sei lá. Vai. E algumas gavetas, nós entramos dentro. Nós entramos dentro. A nossa igreja na Barra da Tijuca, quando inauguramos, eu fiquei lá, aqui e lá, e atendi uma mãe do centro do nosso país, uma senhora que apareceu lá no culto, visitando. Tu olhava e via que ela é uma pessoa de posse, muito bem, uma aparência de gente com bala na agulha, e veio falar no final do culto, pastor, só pode orar pelo meu filho. Qual o nome dele? Ele está aqui? Não está aqui não. Ela tinha um apartamento na Barra da Tijuca. Tinha não, deve ter ainda. E o filho, jogador de futebol, veio para o Rio para virar um jogador. E foi dispensado. E ele entrou em depressão. E ela contou para mim, pastor, ele está trancado no quarto desde que entrou em depressão. Ele não sai do quarto. O quarto é um quarto suíte. Eu tenho aqui uma secretária que cuida do apartamento. Ela bate na porta para dizer que a comida está pronta. Ela não pode entrar nem para limpar. Ela bota o prato no chão de comida e o que ele vai beber. Ele abre a porta, uma fresta, e puxa o prato para dentro, a bebida, e fecha a porta. Ele não abre a porta para ninguém, nem para mim que sou mãe, nem para mim, para ninguém. Me ajuda, pastor. Lembra que nós levantamos um clamor, uma corrente? Não sei como ficou isso, nunca mais me encontrei com ela. Às vezes a dor e a perda é tão grande que a gente não apenas bota o fato, não. A gente entra junto. A gente entra junto. E parece que a gente arranja um trinco por dentro e tranca por dentro. João capítulo 11 veio para nós, para ele dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Então, nesta noite, confrontando todo principado de demônios, o inferno, Satanás, toda potestade, eu quero dizer para você, não eu, quero que Deus diga para você, que Ele chegou.
e Ele é a ressurreição e a vida. O bonito é quando Marta diz para ela: minha irmã, Ele chegou e quer falar contigo. Ele chegou e quer falar contigo. Ele chegou. Então, nesta noite, Jesus chegou. Eu posso ouvir um amém? Diga: Jesus chegou. Ele chegou. Ele chegou. E Ele é a ressurreição e a vida. Pastor, eu perdi a chave. Pastor, o baque foi tão grande, o trauma foi tão grande, eu perdi a chave. Tranquei lá. Tranquei meu sonho, minha esperança, tranquei a minha fé. Tranquei. A gente, na dor, a gente vai perdendo a fé. Lembra do pai do lunático? O pai do lunático foi perdendo, irmãos. Um filho que o diabo fazia ele de gato sapato. Quando ele chega para Jesus, ele está tão drenado que diz: Senhor, se tu podes, faz alguma coisa. Tipo, já drenou, cansou tudo. A gente vai, o sofrimento vai perdurando, a gente vai perdendo a esperança. É uma família de crente. Olha o que ele diz: Senhor, se tu tivesse aqui, se tu tivesse aqui, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas tu não estava. Quando ela disse se tu tivesse, ela tá dizendo o contrário. A culpa é tua. A culpa é tua, porque tu não estava. Se tu tivesse. E as duas têm o mesmo discurso. Marta e Maria, mesma palavra. Se tu tivesse aqui. Ou seja, isso aí é um eufemismo. Se você tivesse, nosso irmão estava vivo. Mas como tu não estava, então tu tem parte na nossa dor. Aí ele tem uma pergunta: onde você colocou? E eu, pelo Espírito de Deus, que você ouça essa mesma colocação do Deus entre nós, do Cristo, do ungido de Deus hoje. Onde você colocou? Pastor, eu não quero nem pensar nisso. Eu queria que você pensasse. Eu queria que você pensasse. Eu queria que você se desse a você a permissão de pensar. Pastor, onde você colocou aquele teu sonho, aquele teu sorriso, aquela tua alegria? Pastor, a vida me fez ficar dura. Já viu essa expressão? A vida me fez ficar dura. A vida me marcou muito, pastor. A vida me feriu muito. A vida me tornou frio, fria. A vida é perversa, a vida é má, a vida me causou muitas marcas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê vai viver esse milagre. Você está aqui hoje, amém. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que isso aconteça, que uma morte aconteça, vai viver. Vai viver. Dizem que o cinema é a sétima arte. Eu não sei como você vê alguns filmes, se você tira algumas lições. Eu acho que gosto de tirar lições. E toda vez que eu vejo o Náufrago, numa repetição, eu tiro lições dali. Aquele ator brilhante, ele entrega a correspondência, lembra? FedEx. O avião cai, ele quase morre afogado, ele para numa praia, mas naquela praia, largado, sozinho, sem ninguém,
Ele pega as correspondências e coloca todas elas arrumadas devidamente, como que dizendo: eu preciso entregar a você. Eu preciso te entregar. A nossa companhia entrega a correspondência. Para a companhia ele não existe mais. Para a companhia, foi um acidente aéreo. Para a companhia ele não existe mais. Mas para ele não. Ele está dizendo ali: eu creio que vai haver uma ressurreição. Eu creio. E a beleza do filme é que termina o filme, ele resgatado, indo em cada endereço para entregar aquela carta. Aquela caixa está molhada hoje, está rasgada. Rasgou, a maresia estragou, mas ele está lá na porta lá. Só, ué, para mim tinha. Está aqui a carta. Só a noiva que não acreditou como ele acreditava. Ele ia casar e entregar a aliança. E quando ele volta, ela, não vou culpá-la. Para ela, ele já tinha morrido. E eu penso que quem escreveu aquele roteiro, ele conhecia João 11. Eu acho que conhecia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vê o náufrago tentando extrair um dente, do jeito que ele extraiu. Numa ilha oceânica, sem nada. E conseguir romper o quebra-mar e sair dali. E voltar. Ele está dizendo, foi possível. Vai ser possível para você. Eu quero pedir a Deus que esta noite seja uma noite transformadora. Eu quero pedir a Deus que esta noite, você, ao passar por aquela porta, você leve dentro do teu coração uma palavra. Quem crê, ainda que esteja morto, vai voltar a viver. Eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza. Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Quando eu fiz meu curso de Direito, eu fui colega de um aluno, um colega chamado Paulo. Paulo era um cirurgião, trabalhava no Hospital da Lagoa. O Paulo era o vovô da turma, 70 anos na época, primeiro ano de Direito. E eu lembro que um dia, fizemos muita amizade, eu era o monitor da turma. Eu falei, Paulo, médico cirurgião, 70 anos, fazendo uma faculdade de noite. Eu falei assim, para quê? Para quê? Para quê? Ele falou assim, eu vou te contar a minha história. Meu avô é médico, meu pai é médico, meus tios são médicos, toda a minha família é de médico. Eu cresci numa casa e todo mundo me chamava de médico. Médico. Mas eu queria fazer direito. E um dia falaram, tudo bem, até faz, mas só depois que você se formar em médico. Ele passou a vida toda na medicina. Muito financeiramente abastado. Morava na Zona Sul, veio fazer isso aqui na Suã. Aí quando eu me aposentei de INSS, de vários empregos que tinha, ali eu estou agora fazendo assim uma oferta de vida. Tudo que Deus me deu, tudo que Deus me abençoou, eu agora estou ali abençoando, estou ali agora devolvendo em gratidão tudo que eu recebi. Falei, sabe uma coisa? Ainda estou vivo, vou fazer meu curso. Não quero advogar, não vou advogar, mas eu vou fazer direito. E eu estou pedindo, não era crente, eu estou rezando para que eu consiga chegar ao final do curso. E dizer para mim mesmo,
terminei. Eu terminei. Onde vocês colocaram? Ele não precisava nem ir lá. Nem ir lá. Porque ele tem poder para dizer, Lázaro! E Lázaro está vivo. Mas ele vai. Ele vai para fazer uma pergunta. Porque todo mundo está chorando. Onde vocês puseram? Onde? Onde você pôs esse sonho? Onde? Onde? Pastor, foi um baque que eu tive. Adolescente. Alguém veio e pá, me maculou, me magoou. E eu enterrei. Deixar você pensar. Enterrei essa parte da minha vida. Eu enterrei, eu sepultei. Eu acreditei que essa parte havia morrido. Eu coloquei num buraco e botei uma pedra em cima. E como é que você vive agora? Agora a gente toca a vida. Não enterra não. O avião caiu. Tudo se perdeu numa parte. Mas ainda tem um pouco. Então pega isso tudo e coloca tudo arrumado. Assista depois esse filme para ver isso. As caixinhas todas arrumadas. Todas. E aquela caixinha da bola que rasgou, o Wilson, aí interaja com ela. Wilson! Interaja com ela. Porque essa interação vai te dar energia para dizer, eu vou te entregar. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Foi por isso que ele diz, Lázaro, sai para fora. Mas antes diz, tira a pedra. Vocês que colocaram, tira. Ele tem poder para desintegrar aquela pedra, sim ou não? Sim ou não? Desintegra ela. Desintegra ela. Faz ela levitar. Pedra, sai daqui e cai no mar. Sabe, que isso? Ele, a pedra saiu. Não. Você que colocou? Tira a pedra. Tira a pedra. Bota energia, bota força. Cara, mas não sabia que era tão pesada. Você não sentiu que era pesada? Na hora da perda, você teve uma força que nem... botou lá. Para nunca mais aquilo sair dali. Mas Deus chega em Jesus e diz, tira a pedra. Dentro de nós, o mecanismo aqui dentro... Não, pastor, pelo amor de Deus, acabou tudo, não tem mais nada. Pastor, não tem mais sentimento. Não sinto mais nada. Não sinto mais nada, não tem mais sentimento. Pastor, já está a fila andou. A fila andou? A fila andou! A fila andou! Eu não sinto mais nada, pastor. Acabou, morreu. Pastor, página virada. Não! 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 Tira a pedra! E quando todo mundo tirou, Senhor, vai sair fedor. Não vai sair fedor não, porque a vida está ali. O perfume está ali. Vai sair fedão não. Vai sair não. Vai sair não. Hoje tem até aquele pompom, né, com o nome? Né? Tem até um negócio que bota lá no restroom, né? Agora imagine você, o príncipe da vida ali. Que o fedor não tem coragem não tem coragem, porque ali está a glória de Deus. A glória está ali. E a glória que está ali diz, Lázaro! Lázaro, sai! E o Lázaro sai amarrado, ataviado, enrolado, todo embrulhado. Aí fica pensando assim, Senhor, mas como é que pode ele ter saído desse jeito? Como é que ele pode ter saído todo enrolado, todo embrulhado? Como é que pode? Como é que pode ele ter saído assim? De que maneira foi? Como é que aconteceu? Como é que ele teve mobilidade para isso? Irmãos, Deus, o Deus que está aqui hoje, está dizendo para mim e para você hoje, onde você colocou? Eu quero dar a você um tempinho. Eu quero dar a você um tempinho. Onde você colocou teu sonho, tua alegria?
Onde você colocou a tua esperança? Onde você colocou aquele sangue nos olhos que você tinha? Onde você colocou? Onde você colocou aquela garra que você tinha? Onde você colocou? Onde? Onde você colocou? Esses vidros que aqui estão, desse mezanino, está vendo aqui? Isso aqui é um milagre de um culto à noite aqui. Sentado aí na igreja, senta um homem que eu nunca tinha visto na vida. Nunca. Sentou aí. Acabou o culto, convite veio à frente, oramos, ele ficou em pé aqui. E não saiu. Olhava para mim, estatalado. Falei, Deus abençoe. Ele, pastor, Deus falou comigo hoje. Eu falei, amém, glória a Deus. Também falou comigo. E não foi embora. Eu falei, Jesus, você quer falar? E ele, lágrima correu pelo rosto. Sentei aqui do lado, ele começou a falar. Meu nome é fulano de tal. Eu entrei aqui com uma decisão. A vida acabou para mim. Eu sou empresário. Trabalho aqui no Rio de Janeiro. E meu filho era o meu sucessor na empresa. Meu filho acabou de morrer num acidente. E quando meu filho morreu, eu disse, acabou a vida para mim. Eu tenho muitos imóveis, muitas propriedades. Vou fechar a firma, acabou tudo para mim. Acabou tudo. Não tem mais sentido a vida. Orei por ele. A mensagem daquela noite, não vou esquecer nunca mais. Foi da fraqueza tiraram forças. Eu falei assim, pastor, Deus tocou hoje. Eu vou voltar a tocar os meus negócios. Ele era distribuidor de vidro para o Rio de Janeiro. Não vidraçaria. Ele distribuía para quem tinha vidraçaria. Eu não sabia. Eu falei, o irmão mexe com o quê, irmão? Eu falei, eu distribuo vidro. Eu não sou vidraçaria. Eu vendo chapa de vidro para quem tem vidraçaria. Aí eu falei, meu irmão, foi Deus que te mandou aqui. Tu vai me indicar uma vidraçaria com preço bom, barato, porque o vidro aqui é um vidro sanduíche de 12 milímetros, sanduíche. Eu tinha feito o orçamento, estava mais de 300 mil. Ele olhou assim, pastor, só deixa eu botar esse vidro? Eu falei, não, de jeito nenhum. Não aceito. Pastor, deixa eu botar esse vidro. Pastor, eu vou tirar a nota fiscal. O senhor vai pagar só o imposto. Só o imposto da nota. O resto é comigo. Eu olhei para ele e falei, meu Deus. Nunca vi um homem na vida. Nunca vi. Agora, pastor, eu tenho outro pedido. O senhor vai deixar eu trabalhar para botar esse vidro? Vou trazer minha equipe. Eu quero botar a mão no vidro. Eu falei, tá bom. Já não briga a mão. O homem encomendou de São Paulo, de uma multinacional. Trouxe os vidros, veio com a equipe. E ele mesmo, assentava com o vidro, um peso doido isso, botando um por um. Deus é o mesmo que vai dizer hoje para você, eu sou a ressurreição e a vida. Deus vai fazer voltar à vida o que está doente, o que agravou e o que já morreu. O que está doente, o que agravou e o que já morreu e o que já está sepultado. Agora, veja só, o milagre todo só acontece. Não acontece quando ele é avisado, não acontece quando ele chega, só acontece quando ele formula essa pergunta, 34. O milagre, ele vai começar a partir daí. 11:34. Diga comigo assim, e perguntou, onde vocês o puseram? O milagre vai começar agora. Coloque-se em pé, meu irmão. Minha irmã querida, coloque-se em pé. Eu vou perguntar mais uma vez para você. Onde
você colocou? Onde você colocou? Tem sonhos que só você conhece. Onde você colocou? Onde você colocou? Pastor, eu botei numa caverna e botei uma pedra bem grande em cima. Meti uma pedra em cima. Tem vezes, tem situações que a gente muda até de bairro, de cidade, muda até de país. Muda até de país. E a gente vai se adaptar. A gente vai se adaptar. Vai se adaptar a viver sem aquilo. Capítulo 11 é a inversão do plano original. Diga assim, Deus, primeiro fez um jardim, o mais lindo, o mais maravilhoso. A terra tinha ouro, tinha berilo, tinha pedras, jaspe, tinha a coisa mais esplendorosa que alguém pode imaginar. E quando aquilo estava pronto, uau, que isso? Aí Deus fez o homem, a imagem e semelhança dele, e botou o homem ali. O pecado entrou, a desgraça chegou, a doença chegou, a morte chegou. Aí a gente arranja um buraco, uma caverna. E não apenas coloca, a gente coloca uma pedra em cima, para tentar esquecer aquilo.